Fala pessoal, professor Nerd com você, seu Nerd Professor ou seu Professor Nerd, você decide. E chegou o episódio 7 de Pacificador, como um kiff na noite. E eu tô lançando esse vídeo atrasado porque tô bem doente. Mas aqui temos traumas, culpa e sangue. Chris finalmente enfrenta o irmão que sempre o assombrou, mas em um universo perfeito que desmorona. Igli, Harcourt, Adebayo e até o Judomaster se encontram nessa espiral de violência. E o Chris descobre que nenhum universo é perfeito. Sempre haverá sangue na conta. E é isso que vamos analisar hoje, destrinchando cada detalhe, cada reviravolta e cada dor desse capítulo brutal de Pacificador. Vem comigo. O episódio 7, como um kiff na noite, começa com a fuga de Chris e Harcourt da Argus. Depois do caos do episódio anterior, a dupla está cercada e precisa dar um jeito de escapar. E aqui fica claro o quanto o Chris é lento para perceber as coisas. Ele mesmo se questiona. Como que ele não viu que estava num lugar dominado por... A verdade é que ele enxergou só o que ele queria ver. A versão feliz de uma vida que nunca teve. Esse auto-engano tem até um nome, viés de confirmação. A gente acredita no que nos conforta, mesmo que os sinais contrários estejam bem na nossa cara. E é aqui que James Gunn dá um chute na cara de muita gente, que nem sequer entendeu o que ele está querendo dizer aqui. Pois é para você que eu tô falando, para você que acredita no vídeo do Zap, na mensagem que você recebeu no grupo. Só porque essa mensagem diz exatamente aquilo que você queria que fosse verdade. E a série escancara isso quando mostra aquele painel gigante do Hitler na Argus. Nesse momento, o Chris finalmente acorda e decide ajudar a Harcourt a fugir. E os dois voam pelo vidro do prédio. É um momento que é a cara do Pacificador, misturando ação com um toque de humor. Logo na sequência, o Chris insiste em levar a pacificleta. Essa ideia fixa com a moto acaba sendo uma piada no meio da fuga, mas que, sabe, é só uma piada jogada ali, porque na primeira oportunidade que ele tem, ele abandona a moto. Eu achei que isso fosse render alguma coisa a mais. Mas antes dele abandonar a moto, tem aquela cena linda e fofinha com a Harcourt, ela abraçada nele, né? Eles fugindo ali. Será que finalmente ela tá se entregando? A cena toda mostra como essa série consegue equilibrar drama e ironia, sempre lembrando que mesmo em situações de vida ou morte, o Chris continua sendo um personagem cheio de contradições. E antes da gente seguir aqui, aquele pedido de sempre, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo pra mim o que você está achando da segunda temporada de Pacificador. Se quiser me ajudar um pouco mais, você pode se tornar um membro aqui do canal. Um pouquinho por mês você ajuda a manter o canal funcionando. Voltando ao episódio, vamos falar sobre a polêmica que ele está gerando, tá? Não só o episódio, mas a série em si. Muita gente está criticando James Gunn por usar o como base desse universo perfeito. O argumento é que isso trivializa um horror histórico, transformando em piada ou em ação estilizada, quadrinesca. Mas quando a gente olha com calma, o ponto é completamente outro. É mostrar como essas utopias, essas promessas de mundo limpo, quase sempre significam eliminar minorias. Como professor de história, eu digo que toda ditadura tem esse padrão. Vender uma ideia de ordem, de sociedade perfeita, mas sempre às custas de um grupo social que vira o inimigo. Na Alemanha nazista foi o povo judeu, negros, gays, ciganos e outros. E é aqui que a série faz uma sacada inteligente. Os dois vigilantes, o original e a versão deste universo, discutem exatamente sobre isso. Como esse mundo sem crime, sem desordem, só funciona porque ele foi construído em cima da opressão de quem é diferente. A conversa é ridícula, mas é engraçada e carrega um baita peso. Mesmo numa piada de espelhos, o James Gunn tá lembrando que essa paz é uma paz de cemitério. E quem mostra na pele essa opressão é a Adebayo. Ela é perseguida porque ela é negra, ela não se encaixa naquela normalidade imposta. E no meio dessa fuga desesperada, é o Judomaster quem aparece para salvar ela, outro desajustado, quase num papel de contrapeso aqui. Ele, um personagem que parecia ser só piada ou um vilãozinho recorrente, se torna o único apoio dela nesse universo onde qualquer diferença é tratada como uma ameaça. Claro que ele mata uma galera para isso no caminho, mas é só um detalhe que a série bota, tá? Não é um detalhe não, tá? É horrível matar gente. E o Judomaster aqui também confessa que ele, além de budista, é gay. E na fuga do Chris e a Harcourt temos aquele breve momento de carinho. O clima quase romântico acaba sendo quebrado pelo bloqueio das viaturas da polícia. A Harcourt e o Chris ficam sem saída. E quem surge para salvar a dupla não é um aliado esperado, mas sim o pai e o irmão do Chris, que já estão sabendo que eles dois não são quem eles eram.
Os dois intervêm, abrem caminho e, por um instante, o universo parece funcionar a favor do pacificador. Mas só por um instante. Essa ajuda não é gratuita. Logo depois vem à tona o peso do segredo do pai. Ele sabe mais sobre o portal do que estava deixando transparecer. E o diálogo com o Keith mostra que a família Smith desse universo tem seus próprios interesses e segredos. Mas Aug, o pai do pacificador, ou o Dragão Azul, está se mostrando bem diferente do que a gente esperava. Enquanto isso, do lado de fora, Adebayo e o Judomaster se aproximam da casa que está cercada por policiais. Eles se escondem ali, e é ali que eles encontram os vigilantes. Os Adrians são mais do mesmo, pra variar. Até o Eagle e o Economus têm umas cenas engraçadas aqui que não trazem nada demais para o episódio, mas são só engraçadas e, bom, o episódio é engraçado. Também não vou comentar sobre essa sessão de terapia entre o Judomaster e a Adebayo. Tá, até que tem alguma coisa assim que eu quero falar. Afinal, a conversa dela vai tocar algo no cara que vai fazer a diferença no final do episódio. Mas voltando para casa, o clima pesa de verdade. O Dragão Azul está com o Economus preso e ele e o Keith discutem sobre o outro universo. E é nesse diálogo que descobrimos um detalhe crucial, tá? O portal que existe nesse universo não é de conhecimento geral. É um segredo que o pai do pacificador escondia. O jeito como ele fala é bem diferente do Aug original. Aqui ele parece mais controlado, não parece ser um racista e nem um xenófobo, nem nada do tipo. Do lado de fora a tensão não para. A polícia chega em massa e pressiona para invadir a casa. O pai consegue segurar a polícia do lado de fora por um tempo. E aqui a série erra feio, tá? Nesse mundo não sei se a polícia iria precisar de um mandato para entrar na casa. Tudo bem que é a casa do top trio e tal. Mas sério, era para ser um universo totalitário. Será que estão amolecendo aqui? A conversa segue lá dentro e percebemos que o dragão aqui não é nazi, mas o Keith. Bom, ele é meio perdido, não parece conseguir se posicionar. E é aqui que a série entrega uma das cenas mais chocantes. No meio do discurso do pai, sim, o Dragão Azul vai fazer um discurso sobre liberdade, sobre fazer o que pode quando quem aparece de surpresa quebrando a janela é o vigilante. E ele não pensa duas vezes, ele manda um monte de facada direto no Dragão Azul. O homem que até então estava sendo construído como um pai melhorado vai de arrasta, destruindo o Chris e o Keith de uma única vez. E era o velho que estava segurando o Keith. O irmão, ele quer vingança. Nesse momento a polícia não segura mais, tá? A casa é invadida e o caos detona. O Keith, o irmão do Chris, surta de verdade. Parte pra cima do Chris com uma raiva, né? E ele é violento, ele é imprevisível. É um reflexo de tudo aquilo que o Chris sempre foi e nunca quis admitir. E o John acaba salvo pelo Eagle, numa cena que mistura tragédia e humor visual, como só James Gunn sabe fazer. A briga escala e no clímax do episódio o Keith acaba derrubado por todo o grupo, quase morto, todo sujo de sangue. Aí nesse momento o Chris grita para pararem, né, e para deixar ele em paz. E ele vai até o irmão no chão e, cara, ele revive todas as mortes que já causou. Ele entende que o mal não é questão de bandeira, nem universos, nem inimigos. Ele tá em toda a humanidade, principalmente nele. Não existe paraíso, porque onde há humanos há violência, ódio e ciclos que se repetem. Eles fogem pelo portal, mas não sem antes deixar um baita num cliffhanger pra gente. Porque o Keith não tá morto, e a Harcourt então pega uma das armas do vigilante, diz que não pode deixar o Keith vivo, mas nesse momento chega a polícia e ela acaba fugindo e o cara fica vivo. Ou seja, logo mais veremos o Keith vindo para o universo do DCU se vingar. Mas isso vai ficar para o último episódio, ou quem sabe para uma provável, possível terceira temporada. Porque ao sair da casa do vigilante, o pacificador fecha o portal e acaba preso pela Argus. Pois é, enquanto tá rolando toda essa ação na Terra X, na Terra do DCU, que teoricamente seria a Terra 1, o Flag consegue a ajuda do Sidney Happerson, um gênio que sabe tudo sobre portais. Você lembra dele? Ele é o nerd que ajudava a controlar o portal lá em Superman. Pois é, o Luthor mandou o seu nerd de plantão ajudar o Flag. E, cara, literalmente, em um segundo, ele encontrou o portal do pacificador. Eu fiquei olhando e pensei, cara, era só apertar um botão. Como é que o povo da Argus pode ser tão burro? Daí eu lembrei que o preço de um serviço não deve ser calculado pelo número de parafusos apertados, mas pelo tanto que a pessoa precisou estudar e entender para saber qual parafuso, no caso, o botão aqui, tem que apertar. Mas o que importa é que o Chris entregou o portal, disse que os outros foram buscar ele e fizeram ele entregar. Uma mentira que foi corroborada pelo Judomaster. Lembra aquela conversa dele com a Adebayo? Ninguém acreditaria. Ninguém. Em lugar nenhum do mundo. Mas sabemos que o povo da Argus é tão burro quanto os cientistas da Yutani. Parece que caíram nessa.
mas a gente só vai saber das consequências disso no próximo episódio. O episódio 7 é um pacote completo de tudo que Pacificador tem de melhor. Violência estilizada, humor sujo, crítica social e um drama pessoal que não deixa respirar. Chris descobre que não existe paraíso, apenas a ilusão de que um mundo pode ser perfeito. Se você ignorar o preço, que outros pagam. A relação com Keith é o coração da trama. Um irmão que vira espelho do pesadelo de um pai que, mesmo em versão menos racista, acaba morto pelo destino de violência que ronda essa família. Minha nota para o episódio é 8,5. Para mim é o melhor da temporada. Um capítulo que consegue ser brutal, mas ao mesmo tempo levanta questões sérias sobre culpa, trauma e sobre como utopias sempre escondem o sacrifício de minorias. E o cliffhanger foi na medida certa. Keith continua vivo e o pacificador preso em sua própria mentira, abrindo o caminho para um desfecho explosivo. E aí, vocês também acham que o Keith vai virar o grande vilão do final da temporada? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder a análise do episódio 8, que pelo jeito vai ser o mais sombrio até agora. E claro, se quiser ajudar o canal a seguir de pé, é com você que essa comunidade nerd cresce. Forte abraço e se cuide.